Eu quero, na verdade, de certa maneira, convidá-lo nesta noite para um velório, para um sepultamento. Eu quero convidá-lo para que nós contemplemos a morte do justo, para que nós aprendamos como morrer bem, não apenas viver bem, para que nós possamos contemplar a morte do justo, mas tendo como fundo a glória da promessa. Então eu pensei em 2 títulos para essa mensagem. São ambos válidos e estão ligados àquilo que vamos falar. O primeiro é aprendendo a morrer bem. É mais relacionado à aplicação que nesta noite eu quero dar. Aprendendo a morrer bem. Ou a morte do justo e a glória da promessa, que é o fundamento para aprendermos a morrer bem. E eu quero convidá-lo então a abrir a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 25. Meus amados irmãos, estes dias eu estive lá em Belo Horizonte, como os irmãos sabem, e tive a oportunidade de visitar o seminário de Belo Horizonte, que tem o nome de um servo do Senhor, que de fato marcou a história da Igreja Presbiteriana do Brasil, o reverendo Denoel Nicodemos Heller. O reverendo Denoel Nicodemos Heller foi pastor da Igreja Presbiteriana Unida. E uma vez perguntaram ao reverendo Denoel qual era o seu maior desejo nesta vida. Alvo específico para a sua vida, para o seu ministério. Ele respondeu: a minha meta, o meu objetivo nesta vida específico, o que eu quero é terminar bem. Eu quero terminar bem. Esta era a grande ambição do ministério do servo do Senhor, e quem o conhece a palavra, sabe que ele deveria ter na mente, entre outras passagens da palavra, aquilo que está em 1 Coríntios capítulo 4, verso 2, que diz: ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Não basta começar bem, não basta caminhar ou correr bem, é preciso aprender a terminar bem. E de fato o reverendo Denoel terminou bem. Após a sua última ceia, na igreja que ele havia pastoreado por tantos anos, ele naquela mesma noite, após o último culto, a última pregação, a última ceia do Senhor, foi recolhido pelo Senhor para desfrutar plenamente da presença do Senhor. No próprio culto, ele foi recolhido pelo Senhor. O crente não apenas precisa, eu já falei isto quando falamos da morte de Sara, a matriarca, que o crente precisa aprender não apenas a viver bem, mas também a morrer bem. Nós ressaltamos quando falamos do sepultamento de Sara, o tema da mensagem morte e vida peregrina, porque eles peregrinaram na terra, e Abraão depois da morte continuou peregrinando, e nós ressaltamos que enquanto a geração chamada vitoriana tinha extremos escrúpulos de falar de sexo, até mesmo entre casados, mas tinha um certo deleite em falar da morte, em descrever as pessoas, ou relatar a história das pessoas que morriam bem, que morriam heroicamente, cujas palavras revelavam extrema sabedoria e consolo. Enquanto essa geração era assim, a nossa geração é o contrário. Ela fala desavergonhadamente de sexo, até de maneira libidinosa, libertina, indecente. Mas ela morre de escrúpulos para falar da morte. Porque somos uma geração hedonista, uma geração
que está focada no prazer, para a qual o prazer é o centro da vida e a felicidade é o alvo maior da vida. E por causa disto, nós temos dificuldade em pensar na morte, até mesmo nós crentes. Nós só cantamos as glórias do céu quando estamos diante da morte. Muito mais para nos consolar do que para glorificar o Senhor Deus de vivos e mortos. Mas a verdade é que o crente precisa aprender a morrer bem, para que os ímpios, quando virem o testemunho do crente diante da morte, possam dizer como Balaão: ó, que eu morra a morte dos justos, e o meu fim seja como o deles. É por isso, meus irmãos, que a palavra de Deus diz em Eclesiastes capítulo 7, versos 2 a 4, que é melhor ir à casa do luto onde a casa onde há banquete. E ali ele está, na verdade, confrontando o luto com a alegria frívola dos insensatos. Ele não está contra a alegria, porque o livro de Eclesiastes tem vários refrões que dizem: goza a vida, desfruta do bem, desfruta das coisas boas que Deus te deu, alegra-te com a mulher da tua mocidade. Ele não é contra a alegria, mas ele está dizendo que é melhor quando você está diante da realidade mais dura, porque ali você dá com o fim de todo mortal, ou de todo Adão, como diz o texto original, e os vivos que o tomem em consideração. Sim, meditar sobre a morte traz edificação para a nossa vida. Em face da morte e do luto, nós aprendemos a refletir melhor sobre como vivemos a nossa vida. É nessa perspectiva da morte, do benefício de estarmos face a face com a morte e o luto, que eu quero então convidá-lo para esta morte e este sepultamento. A morte do nosso pai Abraão, a fim de que vejamos nele o nosso retrato. Então eu quero pensar na morte do justo, mas eu quero pensar nessa morte não como a última palavra, como fizemos quando falamos de Sara. Porque a morte não é a última palavra para o justo. Nós precisamos olhar para a morte, mas tendo como fundo, ou tendo como contexto, a glória da promessa. Se nós entendermos a glória da promessa, nós podemos olhar para a morte e cantar: porque ele vive, posso crer no amanhã. E nós precisamos relembrar aqui, antes de adentrar o texto, um pouquinho da história de Abraão. Você lembra? Ele era um pagão, vivia em Ur dos Caldeus, um grande centro da época, uma metrópole, mas ao mesmo tempo uma cidade idólatra. E lá no capítulo 12, Deus apareceu a ele e o chamou e disse: sai da tua terra e da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu ainda te mostrarei. Mas junto com esse desafio de que ele deveria ir para um lugar onde ele nem sabia onde era, o Senhor Deus lhes traz muitas promessas. E algumas delas, ele diz: eu te abençoarei, eu de ti farei uma grande nação. Eu te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, na tua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra. Nós sabemos, conforme nos diz ao apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 3, a partir ali do verso 4, mais ou menos, o apóstolo Paulo vai dizer que quando Deus fez esta promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra, ele estava pré-anunciando o evangelho a Abraão. Porque no verso 13 de Gálatas 3, Paulo diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse a nós, os gentios, e recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, como que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra? Da descendência de Abraão viria o Cristo, que haveria de morrer em lugar do seu povo, para trazer a bênção de Abraão a todas as nações. Por isso mesmo, capítulo 3 de Gálatas, assim como o capítulo 4 de Romanos, nos dizem que aqueles que creem são filhos de Abraão, filhos na fé. Ele é o pai da fé. Mas não foi fácil caminhar na promessa, porque desde o período em que Deus prometeu fazer dele uma grande nação, até o nascimento do primeiro filho,
passaram-se 25 anos. Foram 25 anos peregrinando na terra da promessa. E nesses 25 anos ele cresceu na fé, em meio também a deslizes e quedas. Ele tentou ajudar a Deus, lá no capítulo 16, tendo um filho com uma escrava. Mas Deus disse, não será deste. Depois, lá no capítulo 21, o Senhor Deus cumpre a promessa, cabalmente dá a ele um filho de Sara, quando nem, além de Sara, que era estéril desde o início, nem ele podia mais dar à luz filhos, porque era velho, aos 100 anos, como diz a palavra de Deus em Romanos, já amortecido. E Deus cumpre a promessa. E Deus então, Abraão então vai caminhando e Deus dá a ele um teste, uma prova de fé, ordenando que ele ofereça o seu filho, lá no capítulo 22, mas ele já confia agora no Senhor, e ele sabe que em Isaque será chamada a sua descendência, então ele só pode concluir que Deus é poderoso para ressuscitar Isaque desde as cinzas, e por isso ele vai oferecer, mas antes que ele imole o seu filho, o anjo do Senhor lhe brada do céu e diz, não faças nenhum mal, porque agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu único filho, e renova para com ele as promessas, acrescentando o juramento. E é nesse contexto, então, que Abraão, agora já no capítulo 25 e no capítulo 24, ele preparando um legado para a próxima geração, manda buscar uma esposa para seu filho, e tudo isso já vimos nas mensagens anteriores. Mas agora, ele está para partir. Ele não vai durar para sempre. Ele desfrutou parte das promessas, mas ele não vai desfrutar plenamente da promessa. Porque essa promessa ainda guarda um cumprimento cabal na vinda daquele que descenderia dele, e que morreria pelo seu povo, e que ressuscitaria vencendo a morte. Então Abraão tem que ir pelo caminho de todos os mortais. E quando a palavra de Deus diz que ele morre, isso deve nos levar a lembrar, diz o verso 7, que foram os dias de Abraão, da vida de Abraão, 175 anos, expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo, e Isaque e Ismael o sepultaram. Eu quero então olhar para esta morte de Abraão, pensando exatamente na glória da promessa. Porque diante da glória da promessa, a morte não é derrota. A morte, para o crente, é vitória. A morte, aliás, é um selo de vitória eterna. Porque a partir da morte, ele não cometerá mais deslizes. Ele não voltará mais atrás. Ele não se perderá. E nós saberemos, nós já sabemos, mas relembraremos por quê. Mas antes de prosseguir, depois de ter tomado providências para o casamento de Isaque, então Abraão também desposa uma outra mulher. Essa mulher chama-se Quetura. E diz o verso 6 que ele teve outras. Sabemos que um pecado muito comum na cultura do Oriente Médio e no Velho Testamento era a poligamia. E eu não vou entrar nos méritos dessa questão ética aqui. Eu creio que basta-me por hora dizer que nós temos que tomar cuidado para tirar a trave do nosso olho enquanto cultura e enquanto sociedade antes de julgarmos aquela cultura. Sim, era pecado, mas nós precisamos parar e pensar nos pecados que cometemos. Nós temos outras formas de poligamia. Nós casamos e descasamos como quem troca de roupa. Nós muitas vezes nos rimos de coisas que envergonhariam um crente do passado. Diante daquilo que entristece o nosso Deus, muitas vezes nós fazemos isto. Nós não nos importamos, por exemplo, de ver, de contemplar e até de nos deleitar na nudez alheia, desde que esteja numa tela. Nós temos dificuldades com relação à mentira. Nós, brasileiros, temos o nosso jeitinho brasileiro de burlar as leis. E por aí vai. Eu acho que a trave já está de bom tamanho. Então vamos prosseguir. Ele teve outras mulheres. Ele teve essa mulher chamada Quetura. E ele teve outros filhos. E aqui tem um ponto positivo. Deixando de lado esta questão ética,
Isso tem um ponto positivo. Desde que Deus devolveu a Abraão sua vitalidade, a sua capacidade de gerar filhos, lembra, ele já estava amortecido, ele não perdeu mais essa vitalidade até o fim da vida. E Deus quer ressaltar isto aqui, que Deus é poderoso para fazer aquilo que é impossível. Mas um ponto importante é que Abraão toma providências para garantir de sua parte, de sua responsabilidade, a continuidade da promessa. A primeira providência, você lembra? A primeira providência, ele a tomou relutante. Qual foi a primeira providência? Quando Ismael caçoava de Isaque, no capítulo 21, Sara disse, rejeita essa escrava e sua filha, porque o filho, e o seu filho, porque o filho da escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. E isso pareceu muito penoso aos olhos de Abraão. Mas o Senhor lhe disse, aceita, acata a Sara, obedece a Sara em tudo que ela te diz, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Você fez esse filho porque você quis. Eu te fiz uma promessa e você tentou me ajudar, mas Isaque é o filho da promessa. Então você precisa afastá-lo de Isaque. Ele está sendo o inimigo da santa semente. Mas não se preocupe. Mande-o embora confiando que eu vou cuidar dele. Eu também vou fazer dele uma grande nação. Eu vou cuidar dele. Mas ele não é aquele por meio de quem a promessa se cumprirá. Ele não é da semente santa. Ordena que ele vá. E Abraão, com muito custo, manda embora esta pessoa, este filho. Mas agora no capítulo 25 ele não precisa mais. Veja, não é que ele não precisa do Senhor Deus, mas ele não precisa mais de uma visão ou de uma palavra sobrenatural de Deus. Porque o seu próprio coração havia sido transformado pelo Senhor, a sua compreensão havia sido mudada pelo Senhor. Ele tem noção de que ele precisa garantir que de fato o legado da promessa prossiga. E então, em segundo lugar, a segunda providência que ele toma é conseguir uma esposa para seu filho. Você lembra no capítulo 24, ele chama o servo de confiança, o seu melhor servo, Eliezer, que se revela um crente, e diz, olha, eu quero que você vá buscar esposa para o meu filho, não daqui das filhas dos pagãos, mas da minha casa e da minha parentela. E o servo diz, talvez ela não queira vir, o que eu vou fazer? Ele diz, cautela, você não vai fazer voltar para lá. Então havia um dilema. Por um lado, ele tinha que casar o seu filho com uma filha da sua parentela e não com uma pagã. Mas por outro lado, ele não poderia tirar o filho da terra da promessa para não suceder que ele não quisesse mais voltar. Mas aqui Abraão não toma atalhos, ele toma providências. E o seu filho então recebe Rebeca por esposa e se casa. E agora a terceira providência no capítulo 25 é que, observe no verso 25, Abraão, depois de descrever os filhos de Abraão com Quetura, Abraão deu tudo o que possuía a Isaque. Porém, aos filhos das concubinas que tinha, deu ele presentes e ainda em vida, ainda antes de morrer, os separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra oriental. Abraão podia ser tentado aqui novamente a pensar, poxa, não sei se Isaque vai viver para sempre, eu não sei se depois da minha passagem, Isaque continuará crendo na promessa, se ele vai continuar caminhando pela fé, então é bom deixar outros filhos por aí, quem sabe se eu errar com Isaque tem um plano B ou C, não, ele confia, porque Deus havia dito em Isaque, será chamada a tua descendência, e ele toma providências para que a semente maligna não viesse a destruir a semente santa. E embora ele dê presentes, ele era muito rico, todos os filhos ficavam, como se diz, bem de vida. Mas ele os separa de Isaque. E aqui eu quero trazer uma lição para nós. E a lição é esta. Nós precisamos, queridos, aqueles a quem for dada a graça de viver longa vida, nós precisamos aprender a nos preparar e a preparar nossos filhos para o dia da sua morte. Nós precisamos lembrar que o povo de Deus é um povo pactual, é um povo constituído de famílias,
A promessa de Deus é para as famílias, para vós outros é a promessa, e também para os vossos filhos, e para quantos o Senhor vosso Deus chamar, diz Pedro em Atos capítulo 2, a partir ali do verso 38. Então, a promessa que Deus havia dado era para Abraão e para os seus filhos. E embora não possamos garantir coisa alguma, nós podemos confiar na promessa do Senhor e tomar providências, assumir uma responsabilidade pessoal para que na nossa partida, com a nossa partida, nossos filhos continuem na jornada de fé que nós lhes transmitimos. Nós costumamos pensar, meus irmãos, no futuro sempre em termos apenas das coisas deste mundo, apenas das questões temporais. Sejamos honestos, quando você pensa nos seus filhos, seja você casado ou não, mas principalmente você tem, o que é que você pensa quando você pensa no futuro? Você sempre se vê vendo os seus filhos se formarem, não é? E aí você coloca lá nas redes sociais, ótimo, devemos agradecer a Deus e que eles se formem, fazendo faculdade, e aí você fica orgulhoso, meu filho agora, ele fez faculdade, agora ele é um médico, é um advogado, é um professor, é um funcionário público de alto escalão, etc. E aí a gente diz, eu estou satisfeito, eu posso morrer satisfeito. Mas esta não é a perspectiva cristã. A perspectiva cristã é, um dia eu vou morrer, meus filhos continuarão nessa terra. E para onde eles estão caminhando? O que será deles? Eu os estou preparando para a eternidade? Eu os estou preparando para continuar? E como igreja precisamos pensar nisso. Nós costumamos nos alegrar quando a igreja cresce. E pensar, poxa, como a nossa igreja está crescida. Então a gente começa a trabalhar para manter a estrutura. Eu sempre oro ao Senhor para que Ele me livre dessa visão tão pequena. A minha oração é que Deus me dê a graça de sempre olhar para a necessidade de preparar um legado para quando o Senhor Deus me levar. Porque eu não vou ficar para sempre. E esta é uma grande lição. Abraão vive muito, mas ele não vive para sempre. Porque a morte ainda tem que, de alguma maneira, tocá-lo. Ninguém é indispensável aos planos de Deus, nem mesmo Abraão. Ele sabe que seu filho tomaria o seu lugar no plano de Deus. Ser abençoado por Deus e ser uma bênção às nações. Então o que ele faz? Já está se aproximando o dia da minha morte. Veja, desde o dia 24, desde o capítulo 24, era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. E aí ele então toma providências. No capítulo 24, ele toma esposa para seu filho. No capítulo 25, ele separa os demais do seu filho para garantir a continuidade das promessas. Essa é a primeira lição, irmãos. Nós não vamos ficar aqui para sempre. Nós não somos indispensáveis. Nossos filhos não ficarão, ainda que a nossa geração tenha dificuldade em aceitar isto, não ficarão para sempre debaixo das nossas asas. Um dia nós nos iremos. Cabe a nós confiar na promessa de Deus e de nossa parte, cumprir a missão de transmitir a eles o legado e tomar providências para que quando partirmos, eles continuem a jornada de fé. Mas diante disso eu quero destacar, depois de falar sobre esta atitude do justo perante a sua morte que se avizinha. Obviamente aqui estamos tratando de um gênero de morte, alguém que morre já velho e entrado em dias, mas a gente tem dificuldade até com relação a isso. Mas então Abraão agora morre. Mas quando ele morre, eu quero destacar um pouco sobre a glória da promessa, como o narrador nos mostra diante da face escura da morte, ofuscando a sombra da morte, a luz da glória do Deus da promessa, desde já, subjugando a realidade dura da morte. E como é que nós vemos a glória da promessa? A partir do verso 7, e mesmo nos versos 1 a 6, nós vamos ver primeiramente que aqui se destaca nessa narrativa a imutabilidade da promessa.
e a fidelidade do Deus da promessa. Observe como ele descreve a morte de Abraão. Foram os dias da vida de Abraão 175 anos. 100 anos depois que Deus lhe fez a promessa. Só 100 anos depois ele morreu. Expirou Abraão. Como ele morreu? Morreu em ditosa velhice. A ideia é uma velhice abundante, rica, saudável, farta, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Essa palavra, meus irmãos, além de demonstrar que a velhice de Abraão foi uma velhice tranquila por causa da maturidade espiritual que Abraão teve, depois de muitos reveses, de quedas, ele amadureceu e ele podia morrer em paz, em ditosa velhice, foi reunido ao seu povo. Além de demonstrar isso, o que o autor está demonstrando aqui, o que Moisés quer nos mostrar, é o caráter imutável da promessa e a fidelidade do Deus da promessa. Olhemos isto no contexto das promessas, para nós entendermos. Você lembra que, como nós já falamos na introdução, além das promessas de alcance universal, Abraão recebeu de Deus promessas de caráter pessoal, que se aplicavam especificamente a ele. Nós verificamos que ao longo da jornada de fé, a todas elas Deus cumpriu. Primeiro, lembremos-nos, o Senhor prometeu abençoá-lo pessoalmente. Te abençoarei e te engrandecerei o nome. Gênesis 12, 2. Abraão, eu vou te abençoar pessoalmente. É isso que Deus está dizendo. Se você olhar no capítulo 24, verso 1, Moisés destaca que essa promessa se cumpriu. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Deus cumpriu a promessa. Segundo lugar, Deus prometeu dar a ele um filho. Nós sabemos disso. E depois, quando ele já não tinha mais condição de ter filho, e Sara, que também não tinha, já não tinha antes, porque era estéril, mas não tinha também porque era velha, no capítulo 21, verso 1 e 2, ele havia prometido no capítulo 17, de 15 a 21, no capítulo 18, verso 10, que daria a Abraão um filho de Sara. No capítulo 18, verso 10, Sara será mãe de nações, dela eu te darei um filho. Quando chega no capítulo 21, versos 1 e 2, visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. O Senhor visitou Sara e fez exatamente, cumpriu as promessas pessoais a Abraão. Terceiro, Deus prometeu fazer dele um canal pessoal de bênção aos seus contemporâneos. Quando o Senhor Deus diz, ser tu uma bênção, além de um mandamento, é também uma promessa. No original é, tu serás uma bênção. Nós lembramos que ele disse, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Nós vemos cumprindo-se isso à risca. Quando ele encontra-se com o faraó no Egito, no capítulo 14, ou mesmo no capítulo 12, nós vemos que por causa de Faraó ter tomado Sara, Deus amaldiçoa Faraó. No capítulo 20, Deus vai amaldiçoar Abimeleque porque toma Sara por esposa. Mas ao mesmo tempo, Deus abençoa, de certa maneira, Sodoma, quando livra Sodoma por meio de Abraão no capítulo 14. E Deus abençoa os amorreus, aliados de Abraão, no capítulo 14, verso 13, porque eles vão para a guerra contra a confederação da Mesopotâmia, lá no capítulo 14, para livrar Sodoma e Gomorra, e eles não só vencem a guerra com Abraão, mas eles também recebem os despojos. Está tudo no capítulo 14. Deus abençoa Abimeleque depois, no capítulo 22, no capítulo 21, a partir do verso 22 em diante, Abimeleque faz uma aliança com Abraão, e pede que Abraão não lhe minta mais, e eles fazem uma aliança, e isto é bênção. Mas Deus também amaldiçoa Sodoma, depois que Ló é liberto, porque Abraão, ele recusa fazer aliança com Sodoma,
no capítulo 14, verso 17, com juramento, e Sodoma, versos 22 e 23, e Sodoma é destruída. Então ele é bênção para uns e maldição para outros, conforme a atitude de cada um para com ele. Deus ainda, meus irmãos, em quarto lugar, prometeu a ele a terra. Deus disse, eu te darei esta terra. E você lembra o capítulo 24, no sepultamento de Sara. Ele compra a primeira porção, que é aqui mencionada no verso do capítulo 25. Ela é mencionada no verso 9. Sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, fronteiro a Manre, o campo que Abraão comprara aos filhos de Et. Ali foi sepultado Abraão e Sara, sua mulher. Você lembra que era praticamente impossível ter uma terra ali, porque ele era estrangeiro, ele não tinha direito. Ele conseguiu comprar por um preço exorbitante, ele foi extorquido, mas ele comprou, e ele tem a primeira parcela do cumprimento da promessa. O penhor da promessa. Mas além disso, para concluir, mostrando essa imutabilidade da promessa e a fidelidade de Deus, observe, se você olhar no capítulo 15, quando o Senhor Deus faz uma aliança de sangue com Abraão, lá no versículo 16, ou melhor, no verso 15, Deus fala que o povo descendente de Abraão seria escravo por 400 anos, mas depois voltaria para aquela terra, seria liberto. Mas Deus, no meio das promessas referentes ao futuro e ao povo descendente de Abraão, faz-lhe uma promessa específica e pessoal, verso 15. E tu irás para os teus pais em paz. É bom quando se pode morrer em paz. Deus está dizendo, você terá uma morte. Você vai viver muitas provações, você vai morrer em paz. E diz, serás sepultado em ditosa velhice. Uma velhice rica, abundante, em paz. Veja como Moisés descreve a morte de Abraão. No verso 8 do capítulo 25, Deus cumpre a promessa. Exatamente. Ele repete a mesma frase. Observe. Expirou Abraão. Morreu como? Em ditosa velhice. Do jeito que Deus prometeu. Porque Deus cumpre. Porque a sua promessa é fiel. Porque a sua promessa é imutável. E a Bíblia diz que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, o juramento e a promessa, nós temos alento. Nós temos esperança. Nós temos consolo, nós temos fortaleza, nós temos alegria, mesmo em face da morte. Por isso nós podemos enfrentar a morte. Porque quando nós olhamos para trás, crente, olhe para trás. Olhe para trás e me diga, você que é crente há muito tempo, de quantas situações difíceis Deus não o livrou? De quantas tentações, quantas quedas você teve e Deus o levantou? Cada momento Deus foi fiel. Então nós podemos olhar para a morte com esperança, porque o mesmo que foi fiel ao longo da nossa jornada, disse, e eu o ressuscitarei no último dia. Nós precisamos crer nisso. Para o justo, existe uma promessa, por isso ele pode morrer bem. Mas além da imutabilidade da promessa, existe um outro aspecto aqui que é a exclusividade e a objetividade da promessa. Essa promessa não é para todos. Essa promessa é para o justo. Eu posso explicar de duas perspectivas. Da perspectiva da soberania de Deus, esta promessa é para os escolhidos. Da perspectiva da nossa responsabilidade, essa promessa é para os que creem. As duas coisas têm que ser consideradas juntas. Não adianta você querer entendê-las, você tem que aceitá-las e crer. E a exclusividade da promessa é aqui apresentada tanto da perspectiva do próprio personagem como da perspectiva do narrador. Porque da perspectiva do personagem,
além de separá-lo de Ismael, Abraão separou Isaque de seus demais filhos. E por que ele faz isto? Porque Deus disse, a promessa é exclusiva. A promessa é objetiva. A promessa tem uma pessoa em mente, é por Isaque. Toda a bênção que virá às nações é por Isaque. Só há um caminho, há uma pessoa, há um mediador. É isso que Deus está dizendo. E Abraão confia nisto, por isso ele separa os filhos, ele mostra que ele confia na exclusividade, na objetividade da promessa. Da própria perspectiva do narrador nós vemos isto, porque Moisés, observe, antes da morte de Abraão, primeiro ele mostra a descendência dos filhos das concubinas, do verso 1 ao 6. Depois Abraão morre, e aí é apresentada dos versos 12 a 18 a genealogia de Ismael. E aí tem aquela palavrinha-chave que nós conhecemos que divide o livro de Gênesis. A palavra toledot, que a palavra significa gerações, história, genealogia. Nós lemos em Gênesis várias vezes, você lembra? No capítulo 2, verso 4, diz, esta é a gênese do céu e da terra. Esta é a geração do céu e da terra. Depois no capítulo 5, verso 1, este é o livro da genealogia de Adão. Depois nós vamos ver em capítulo 6, verso 8, 9, por ali, eis a história de Noé, a palavra é toledot. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E você vai vendo essas gerações. E nós começamos com a geração de Terá, do qual veio Abraão. Agora você vai ter a genealogia de Ismael. E depois no verso 19, são estas as gerações de Isaque. A mesma palavra toledot. Ele está distinguindo a genealogia de Ismael, que é o filho da escrava, da genealogia de Isaque. Ainda que Ismael tenha um destaque, porque ele não usa a palavra para descrever os filhos de Quetura. Mas Ismael não é o filho da promessa. Então, você tem aí claramente ele mostrando que a promessa vai prosseguir, mas ela vai prosseguir por um caminho exclusivo, objetivo, de acordo com aquilo que Deus havia ressaltado no capítulo 1, verso 12. Por Isaque será chamada a tua descendência. Nós sabemos para onde isto aponta, meus irmãos. Isto, obviamente, aponta para Cristo. Se você observar, Paulo aos Gálatas vai trabalhar este tema e vai aplicá-lo a Cristo. Ele faz uma aplicação cristológica no capítulo 3, no verso 16, desde o verso 15, Gálatas 3, 15, ele diz, irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga, ou lhe acrescenta alguma coisa. Mesmo numa aliança humana, ele está dizendo, ninguém revoga a aliança é para sempre. Muito mais a divina. Aí ele faz a aplicação, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos. Mas, porém, como de um só e ao teu descendente, que é? Não é Isaque? É que Paulo está olhando para aquele que era o alvo, para aquele que era o descendente específico do qual vinha Isaque. O que Paulo está dizendo é que quando Deus diz, olha, é por um, Deus já está adiantando o princípio do Evangelho. A promessa é ao teu descendente, que é Cristo. Então a exclusividade da promessa, queridos, ela nos fala de algo muito importante. E ela nos fala que é o seguinte, para que você morra bem, não existem muitos caminhos. Não existem muitas formas, só existe um caminho. Do ponto de vista da responsabilidade humana, você só pode morrer bem se você morrer em Cristo. Ainda que você morra avançado em dias, em ditosa velhice, como a velhice saudável, fechando os olhos, como se diz, como um passarinho. Se você estiver nos seus pecados, o Senhor Jesus diz, se morrerdes nos vossos pecados, perecereis. Se não credes que eu sou, perecereis nos vossos pecados. Mas se você morrer ainda que no campo de batalha, ou diante da tortura de perseguidores, se você morrer em Cristo,
você pode morrer confiando na promessa. Não existe nenhuma promessa fora de Cristo. Eu não posso falar para você que Jesus te ama, para você que ainda não é crente. O que eu posso dizer é, o amor de Deus é oferecido a você em Cristo. Se você rejeita Cristo, o que resta para você não é amor, é ira. Olhe João 3,16. Aquele que não crê já está julgado, porque sobre ele permanece a ira. No mesmo texto que fala do amor de Deus. É só você conferir João 3,16 em diante. Ah, Deus amou o mundo, mas Ele amou e deu seu Filho, apenas o seu Filho, para que não todo o mundo, mas todo que nele crê. A promessa é exclusiva. Não há outro meio. E a nossa resposta é crer na promessa, tal como Deus a estabeleceu. Crer em Cristo. Em terceiro lugar, nós vimos aqui nesta narrativa da morte de Abraão, o caráter hereditário da promessa, ainda que exclusiva. Essa é uma promessa extensiva para a família. Que bênção! Aqui se cumpre aquilo que Pedro fala para os judeus, quando ele prega lá no seu primeiro sermão, no Pentecostes, em Atos, capítulo 2. Depois de pregar sobre Jesus, aquele que veio para cumprir as promessas por meio da sua morte e ressurreição, aquelas pessoas que estavam ouvindo, no capítulo 2, verso 37 de Atos, ouvindo essas coisas, a Bíblia diz que compungiu-se-lhes o coração e eles perguntaram, o que faremos, irmãos? Eles disseram, Pedro disse, arrependei-vos, este é o caminho exclusivo para se tomar posse da promessa. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que estão ainda longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Você vê que a promessa, sim, é hereditária, num sentido. E nós vemos isto claramente no capítulo 25, verso 11, quando Abraão é sepultado. Eu quero ainda ressaltar só um ponto. O Senhor diz, tu irás em paz para os teus pais, não é? É interessante que Ismael caçou de Isaque e teve que ser separado. Mas, de fato, Abraão morreu em paz, porque no verso 9, Isaque e Ismael se unem para sepultar o pai. A paz temporária, sem dúvida, mas a paz no momento da sua morte, na sua família. Mas no capítulo 25, verso 11, olha o que diz a palavra do Senhor. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou a Isaque, seu filho. A promessa dos pais foi transferida para os filhos. Basicamente para o filho da promessa. E essa promessa é tão forte, esse legado, que Isaque tem, embora a sua vida seja longa, a vida de Isaque foi longa. Apesar disso, a narrativa que cobre a sua vida é curta. Jacó já entra na história de Isaque. Jacó desde o início é um intrometido. Eu acredito que poucas histórias demonstram mais que a salvação é pela graça do que a história de Jacó, como nós veremos nas próximas mensagens. Mas eu quero apenas deixar claro, Isaque, a sua vida durou muitos anos. E o narrador cobre muitos anos em poucos versículos. Observe, são essas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Era Isaque de quantos anos? Isaque era de 40 anos quando casou, quando tomou por esposa Rebeca. Mas Rebeca tem o mesmo problema de Sara. Ela é estéril.
Não pode ter filhos. Este era um problema sério para a mulher, no contexto de uma promessa que desde Gênesis 3,15, Deus disse, da semente da mulher virá alguém que esmagará a cabeça da serpente. Então essa é a grande missão da mulher, ser mãe. Mas Rebeca não consegue ter filho. Mas Isaac, neste ponto, diferentemente do seu pai, não tomou atalhos. Pelo menos neste ponto, veremos que outro ele seguiu o pai, mas o mau exemplo do pai, mas aqui não. Aqui, Isaac demonstra-se um homem de fé, ele entendeu a promessa. O que ele faz? Orou Isaac ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações. Ele caminhou e orou. Senhor, tu deste uma promessa a meu pai Abraão. Tu disseste que ias fazer dele uma grande nação, mas a minha esposa, como a minha mãe, é estéril. Mas eu sei porque eu sou filho do teu milagre. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer o impossível, aquilo que o Senhor prometeu. Então, Senhor, abre a madre da minha esposa. Ele orou, ele perseverou e o Senhor o ouviu. Mas não foi no outro dia não, irmão. Veja quantos anos ele tinha, verso 26. Depois nasceu o irmão, lá no final. Era Isaac da idade de 60 anos. Faz a conta aí, irmão. Quantos anos de oração? Quantos anos você aguenta, crente? Quantos anos você aguenta? A gente costuma tomar atalhos, né? 20 anos orando, porque ele cria no Deus da promessa. Você vê a hereditariedade na promessa, até mesmo nas provas. Ele anda nas pisadas de Abraão. A madre de sua esposa é estéril. Ele ora perseverantemente e o Senhor responde. E mesmo tendo a vida mais longa dentre todos os patriarcas, ele viveu mais do que o seu pai. A trajetória de Isaac é aquela que ocupa o espaço mais curto na narrativa. O enredo avança muitos anos no ritmo de câmera rápida, e o que o narrador parece ressaltar é o fato de que a vida, as lutas, os dramas e até mesmo alguns vícios de comportamento de Isaac são semelhantes aos do seu pai. Há um ponto, no entanto, no qual ele se destaca ainda que numa declaração breve, sua perseverança em oração. Do casamento até o nascimento de Jacó e Esaú, então são 20 anos nos quais ele não tenta ajudar o Senhor, porque ele era uma prova viva da fidelidade do Senhor, mas ele crê que as promessas dadas a Abraão são também dele, filhos. A fé que os seus pais têm, vocês precisam tê-la pessoalmente. Cada um prestará contas de si a Deus, sem dúvida nenhuma. A responsabilidade é pessoal, mas é grande bênção que vocês sejam filhos de pais crentes. E vocês precisam entender que essas promessas de Deus, as promessas em Cristo, dadas a seus pais, ensinadas por seus pais, são também para vocês. Cultivem a fé nessas promessas, porque ela é para vocês. Deus faz alianças com famílias. Rebeca, sua mulher, não uma escrava, o narrador enfatiza, concebeu. Por fim, nós encontramos, logo após a morte de Abraão, o caráter soberano e eletivo da promessa. E aqui está algo que deveria dar a nós não desespero, mas consolo, porque quando nós pensamos em eleição, soberania de Deus, geralmente a gente entra em desespero, porque a gente pensa no sentido fatalista. A questão é, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Deus cumprirá a promessa. Mas você precisa saber que a fé é um dom de Deus. Você precisa saber, depois de vir a Cristo, o que Cristo falou para os seus apóstolos. Não fostes vós que escolhestes a mim, eu escolhi a vós outros. E aqui está ao mesmo tempo algo que deve nos trazer humildade, mas ao mesmo tempo confiança. Porque se a eleição é segura, se Deus escolheu, nada pode mudar.
E este caráter eletivo é muito claro no nascimento de Esaú e Jacó. Porque quando Rebeca concebe, ali no verso 22, ela já começa a ter tribulação. Porque ela sente como mãe que os filhos lutavam no ventre dela. Nós hoje não temos muita dificuldade, porque estamos numa era científica que sabe que a vida começa no útero, vida intrauterina. O filho já sente emoções, já boceja, já se espreguiça, não é? Chora. Então, eram 2 gêmeos, e eu não sei como, mas eles estavam se pegando já desde o ventre. E ela disse, é assim porque vivo eu. E aí o Senhor lhe diz, antes que houvessem feito bem ou mal, o Senhor diz, 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Uma coisa que nós devemos entender aqui, ou perceber, desde a criação, ou desde a queda, é que na cultura israelita o primogênito tinha primazia. Mas se você olhar desde Caim e Abel, Deus sempre está subvertendo a ordem. Eva achava que Caim era aquele descendente de Gênesis 3,15 que esmagaria a cabeça da serpente. Lembra quando ela teve Caim? Adquiriu um varão com o auxílio do Senhor. Depois teve Abel e não falou nada. Caim matou Abel. O que ela diz lá no final do capítulo 4, por aí, verso 27. Adão a possui, ela concebe, tem um outro filho, chama de Sete, significou apontado, e diz, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, que Caim matou. Abel era a santa semente. Agora você vai ver, Isaque e Ismael. Quem é o primogênito? Ismael, mas ele é o filho da escrava. Deus escolheu o segundo. E agora Esaú e Jacó. Deus já está dizendo, eu escolhi o segundo. E o segundo é muito melhor que o primeiro não. A gente vai ver que Jacó, como disse um certo comentarista, é um santo sem pedigree. Se você acha que a sua vida não tem jeito, você precisa acompanhar a história de Jacó. Porque se Jacó foi salvo, há esperança para todos. A gente vai ver. Você acha que Abraão cometeu deslize? Você vai conhecer Jacó. Mas o ponto é que Deus diz, o mais velho servirá ao mais moço. E nós lemos na Escritura, em Romanos capítulo 9, por que Deus disse isso? Romanos capítulo 9, versículos 11 a 13. Se você observar, você verá que o apóstolo Paulo está falando do cumprimento das promessas a Israel. Como muitos israelitas, a maioria deles havia rejeitado a Cristo, alguns perguntaram, e a promessa de Deus a Israel falhou? Porque Israel rejeitou a Cristo como nação. Será que a promessa de Deus falhou? Por isso ele no verso 6 diz, não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. A questão é que a promessa de Deus é exclusiva e objetiva, nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, os filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta, por esse tempo virei a Sara e ela terá o filho. E no verso 10 ele fala de Isaque. E não somente ela, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. Qual é o propósito de Deus dizer para Rebeca que o mais velho servirá ao mais moço? E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal. Para quê? Para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que chama, já fora dito a ela, o mais velho servirá ao mais moço. E mais tarde, citando outra passagem, Malaquias 1, versos 2 e 3, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Embora nascendo com a promessa de ser maior e mais forte do que o irmão, Jacó tem que lidar, obviamente, com um estranho incômodo, e Jacó já quer ajudar a Deus. Puxou ao avô na última potência. Porque o avô fez isso em momentos específicos, ele vai fazer isso quase a vida toda. Ele já nasce segurando o calcanhar do irmão, né?
Você vê isso no capítulo 25. Nasce o primeiro, ruivo, e depois todo revestido de pelos, depois o segundo, e segurava no calcanhar, como quem diz, tu não vai primeiro não. Por isso o nome dele é Jacó, a palavra Yaquev é a palavra calcanhar. Yaakov é de Yaquev. Ele também vai se tornar trapaceiro, gosta de passar rasteira, é isso. Mas o ponto aqui, Deus já havia dito, eu já tenho direcionado por quem a promessa vai continuar. E não depende de obras. A gente vai ver a vida de Jacó. Porque se fosse eu ou você, eu não tinha escolhido Jacó. E você também não. Mas ele escolheu a Jacó. E sim, ele vai transformar a vida de Jacó. Ele vai santificar a vida de Jacó. Ele vai espancar Jacó a vida toda para que ele compreenda quem é Deus, qual a sua missão e quem é Ele. Mas nós veremos isto em mensagens posteriores. Eu quero concluir, queridos. Nós olhamos para a morte, veja, nós começamos falando de morte, mas a palavra que eu mais usei foi promessa. Quando nós olhamos para a glória da promessa, para a imutabilidade, para a exclusividade, para a hereditariedade, para o caráter eletivo e soberano da promessa, nós podemos ficar face a face com a morte. Nós que vivemos sob a nova aliança, nós recebemos maiores e mais preciosas promessas do que Abraão. Nós temos o penhor do Espírito derramado sobre nós e nossos filhos de uma forma que os santos e profetas do Antigo Testamento só puderam sonhar. Isso está escrito em Atos capítulo 2, versículos 38 e 39, como eu já ressaltei. Abraão tinha uma terra como penhor, mas a palavra de Deus diz em Efésios 1:14 que uma vez crendo em Cristo, nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa, e Ele é Deus em nós, o penhor. Nós temos o penhor, nós temos o antegozo, nós temos Deus em nós, se você está em Cristo. Então, muito mais do que Abraão, nós podemos enfrentar a morte com sobriedade. E citando aqui, eu concluo citando as palavras de Ian Duguid, no seu comentário a este texto. Eu quero concluir com isto. Como Abraão, nós devemos morrer pela fé, viver pela fé e morrer pela fé, recebendo em parte e não em plenitude o que Deus prometeu. Isso é o que significa viver no abismo da realidade. Nós vivemos num mundo real de alegrias e tristezas, de sucessos e falhas, de altos e baixos. Vivemos em um mundo caído, onde as coisas e as pessoas erram e fracassam. Esta é a realidade. E a realidade geralmente é dolorosa quando aqueles que sofrem e morrem são nossos amados. Mas o cristão reconhece a realidade além dessa realidade. Um mundo além deste mundo. Uma história além desta história. Ele sabe pela fé que a dolorosa realidade que vemos por toda parte, um dia passará. Irmãos, um dia passará. Ela será substituída por um mundo em que Deus habitará com o seu povo, no qual Ele enxugará dos olhos deles toda lágrima, e onde já não haverá mais morte, ou luto, ou dor. Então o veremos face a face, e o abismo da realidade finalmente será eliminado. Como diz Agostinho, haverá descanso, e veremos e amaremos, amaremos e louvaremos. Eis que o haverá no fim, e não haverá fim. Mas enquanto isso, nós vivemos como Abraão pela fé. A fé daqueles que sabem que a luz no fim do caminho é o vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino, preparado para vós outros desde a fundação do mundo. O fim do túnel, o fim do caminho é a presença acolhedora de Jesus, levando-nos para o nosso lar. Olhando para essas preciosas e doces promessas, sim, nós podemos morrer bem.